seja muito bem-vindo ao Fala Cinecoff Podcast dessa semana, que vai trazer uma história bastante interessante de uma carreira exemplar na Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos contar uma trajetória, toda uma história que o Luciano vai contar para você também agora, Luciano. Pois é, eu acho que a ideia é justamente essa, mostrar um pouquinho dessa trajetória importante dentro da Polícia Militar, que é um órgão que tem uma credibilidade muito grande, e é a trajetória do tenente-coronel, que estava no comando até há poucos dias aqui do Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Marcos Aparecido de Souza. Antes de mais nada, eu queria te agradecer demais por participar aqui do nosso Fala Cinecoff Podcast. Fala um pouquinho dessa experiência, desses anos dedicados à Polícia Militar e a partir de agora, o que vai acontecer. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho da instituição. Fica até complicado começar, Luciano, porque é tanta coisa que fica até difícil você saber por onde começar, Mas o que eu posso te falar assim de primeira mão é que foi uma experiência intensa, 35 anos de serviço na atividade policial. Uma vida na Polícia Militar. É uma vida, nós começamos em Curitiba, nós entramos na Polícia Militar como soldados da polícia, Então eu fiz a escola de soldados lá em Curitiba, fui soldado no 13º Batalhão, que cuida daquela região da cidade industrial, para quem conhece ali, E aí tudo era difícil, Família humilde, meu pai vigilante, minha mãe costureira, nós não tínhamos condição de pagar os cursinhos, Não sei se ainda existe hoje em Curitiba, Camões, Terceiro Milênio, Positivo, que eram os grandes cursinhos, Fortes. Mas a gente conseguia ali, não tinha internet, O que era muito bom em alguns pontos, A piazada de hoje nem imagina, Mas não tinha internet naquela época. Era então, Barça, era difícil. Tinha que estudar pela Barça. Exato. Então, o que acontecia? Para a gente se inscrever, o curso de formação de oficiais, ele é feito até hoje pela Universidade Federal do Paraná. Pouca gente sabe disso. E aí, para você se inscrever, a gente tinha que ir na agência do Correio, comprar o manual do candidato, preencher a mão, pagar no próprio Correio, e aí você estava inscrito. Inscrito, você ia fazer a prova e depois, para ver o resultado, você tinha que ir lá na Praça Santos Andrade, na frente da Universidade Federal, para ver a lista, onde tinha as barraquinhas do direito, do jornalismo, da administração, e lá eles imprimiam só a lista dos aprovados e não existia com lista de suplentes nem nada, Então, isso tudo era muito difícil para nós, Tudo era, você tinha que pegar ônibus e ir lá, não tinha como. Era difícil, mas era um normal, Normal, era normal da época. Era uma dinâmica que a gente não dizia assim. Porque hoje, assim, a internet, o Pix, não sei o que, tudo Exato, é fácil, tudo está na palma da mão. Naquela época você não tinha essa fonte de consulta e até era difícil para a gente ter essas informações sobre concursos públicos, Sim. Talvez até por isso não eram tão procurados quanto hoje. Até porque quando eu fui fazer o concurso, eu passava, depois de terminar o 2º grau, eu passava na frente do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, ali na Marechal Deodoro, Marechal Floriano. E aí tinha o centro de recrutamento e seleção e estavam as vagas abertas, E assim não tinha ninguém, cara. Estava praticamente vazio. Eu fiz a inscrição ali com uma policial, que me passou as demais orientações. Então não tinha aquele glamour hoje, a procura que tem o concurso público, Então foi por ali que a gente iniciou. E aí a gente estudava pelas apostilas, que às vezes um amigo mais abastado fazia o concurso, aquela apostila era do ano passado. Dessa grossura. Dessa grossura, Quase um vademecum. Era uma bíblia, praticamente. E aí, como a minha escala era uma escala que eu trabalhava num posto sozinho a noite toda, e a minha função era ficar lá no posto, num projeto do Requião lá atrás, não sei se você lembra que ele colocou para cuidar de agências bancárias, sim. instituições estaduais. E eu cuidava de uma dessas instituições lá. 14 horas, girava a noite, 14 horas de serviço. Então me restava o quê? Ficar acordado e aproveitava para estudar. E aí tivemos a satisfação de passar no vestibular da Federal em 92 e em 93 eu entrei na escola de formação de oficiais lá no Guatupê. Ficamos 3 anos lá e aí nos formamos aspirante no final de 95, em dezembro de 95. E aí eu pedi para Londrina e aí me mandaram para Foz do Iguaçu. Aí tu tomou água do Rio Boici. Aí, Boici, exatamente. E nunca mais saiu. Exatamente. E Foz eu não conhecia nem a passeio,
Eu não conhecia nem a passeio. Vinham para cá, veio para cá o aspirante Skrovonsky, que hoje é o comandante do batalhão, que é da minha turma. Um outro aspirante, que hoje já não estava há muito tempo. Nós viemos em 3. E aí ficamos por aqui, né? O Skrovonsky ainda saiu, foi para alguns lugares, o outro retornou para Curitiba. E eu passei em Direito em 96, e aí resolvi ficar. Era um estágio, normalmente o estágio de aspirante normalmente dura 6 meses, a gente deveria retornar para a capital para ver se voltava ou ia para outro local. E aí, como eu tinha feito o curso de Direito, eu pedi para permanecer aqui, né? E aí os 6 meses até agora não passou. Como é que foi essa chegada aqui em Foz do Iguaçu? Uma região... A estabilidade, digamos assim. Né? Uma região diferenciada, uma tríplice fronteira, já um desafio para quem nem conhecia a cidade. Como é que foi tudo isso? Então, o coronel era o coronel Honório Olavo Bortolini, o comandante. O filho dele era da minha turma de oficiais, de cadetes, né? Então, quando a gente se formou lá, ele falou: Marcos, você vai para Foz. E eu tinha pedido para Londrina. Eu falei: olha, você está equivocado. Ele falou: não, meu pai falou que você vai para Foz. Quem que é teu pai? Meu pai é o comandante do batalhão. Quando eu cheguei em Foz, eu cheguei justamente em 96. Exatamente, então chegamos juntos aí. E aí, o que aconteceu? Eu vim para cá, realmente eu não conhecia a cidade, né? Conhecia muito pouco. Daí eu fui me informar para ele. Falei: cara, mas como é que é Foz do Iguaçu, né? Daí ele trouxe um pouquinho dessa informação, mas que a gente só vai ter noção do que realmente chegando aqui, né? O calor de Foz do Iguaçu, o calor de janeiro de Foz do Iguaçu é assustador, né? O volume de pessoas que nós tínhamos, né, nessa região da Ponte da Amizade em 96 era assustador. Se hoje as pessoas acham que é o volume grande de pessoas, muito movimentado, aquilo era formigueiro, 20 vezes mais. Literalmente um formigueiro. Então, assim, de certa forma, assustou, né? Porque eu sempre morei em Curitiba, então totalmente diferente, desde o clima até a questão da atuação, né, enquanto instituição policial. Mas, como o Luciano falou, Foz do Iguaçu tem essa característica, né, de apaixonar as pessoas, né? Então, a gente veio para cá, Paraguai, Argentina, a questão dos próprios moradores aqui, né? Nós temos um volume muito grande de todas as nacionalidades e gente de fora. Muita gente amiga, acolhedora, né? As pessoas daqui de Foz do Iguaçu, diferente um pouquinho de Curitiba, que é um pessoal mais fechado. Então isso tudo acho que contribuiu, né? Num primeiro momento assustou, mas depois a gente serviu como um fomento para você permanecer aqui. Olha, 35 anos de Polícia Militar. A gente até brincava antes de começar o programa das histórias. Sim. Deve ter assim um recheio de histórias desse período todo. Tem. Histórias boas, né, que devem ficar guardadas, histórias também não tão boas, que também ficam guardadas, enfim. Como é que é lidar com esse conjunto de memórias, assim? Então, a segurança pública, ela te coloca em situações as mais variadas possíveis, né? Então, nós somos chamados para atender todo tipo de ocorrência. E os policiais, eu peguei um período de transição de um pessoal muito antigo, a gente chamava da velha guarda ali, né? Do pessoal raiz, literalmente, né? Com a partir da metade mais ou menos dessa geração mais nova, né? Essa geração mais moderna, a geração da internet. High-tech. E aí isso gerou um certo conflito, né? E assim, a gente aprendeu demais com os dois lados, né? Sim. Se adaptar Então, cara, tinham pessoas assim que a cultura delas eram bem limitadas, mas a questão da capacidade profissional fora do comum, sabe? Realmente trabalhar com essas pessoas foi muito bom, né? Um aprendizado muito grande. Então, eles traziam muitas histórias, né? Eles tinham muitas histórias. A forma deles atuarem era uma forma diferente, né? Os tempos eram outros. Essa geração mais nova também, né? Tem a sua característica. Então, foi uma oportunidade de conhecer e atender ocorrências de vários tipos, né? Como você disse, algumas boas, né? Outras, infelizmente, nem tanto. Tem alguma dessas histórias boas que tenha te marcado, que traz a memória? Não, com certeza tem várias, né? Tem várias. Nós tivemos eventos assim, que tem algumas que a gente não tem como, mas eu vou te contar uma dessas aí. Nós estávamos fazendo
patrulhamento à noite e recebemos a informação de que tinha tido uma ocorrência e que um policial nessa ocorrência prendeu um cidadão que estava machucado. Ele acabou se machucando no atendimento lá e foi preso, precisou ser feita a guarda dele, né? E aí nessa guarda que foi feita, foi designado um policial que estava de folga, ele foi designado para essa função, e aí ele permaneceu lá até por volta de meia-noite, né? E aí depois dessa saída foi dado alta para o preso, logo depois foi feito os procedimentos lá, o preso foi liberado, e aí o oficial que estava de serviço acabou liberando também o policial, porque já não tinha mais a função, né? Como já tinha outro lugar dele, ele acabou dispensando para que o policial fosse embora, né? E aí chegando em casa, ele acabou pedindo apoio, logo depois que ele chegou em casa, acabou pedindo apoio por conta de que ele estava com uma situação de roubo dentro da residência. Então o policial chegou, começou a pedir apoio na rede, o pessoal mandou, desesperado, mandou a viatura lá, etc. Daí chegou lá no local. E qual que foi a situação? Não, eu entrei com o carro, quando eu desci do carro eu fui atacado por um indivíduo, entrou em luta corporal, o cara pulou o muro, saiu correndo, etc. Né? E aí o pessoal começou a atender ali e tal, conversar, etc., fazer análise do local, né? Daí olharam para o que o cara estava. Então o cara estava aqui, etc. E daí o policial olha a janela aberta, né? Uma janela no canto aberta, né? A mulher estava em casa. Daí o cara deixou o chinelo para dentro de casa, né? Então assim ficou um troço extremamente constrangedor, né? E aí um só olhava pro outro e falava assim, pô, e aí como é que nós colocamos aqui no boletim? O cara falou, e aí, tenente, nós colocamos o quê? Eu falei, olha, o que o menino está dizendo? Que é roubo, né? Tentativa de roubo. Então coloca a tentativa de roubo, né? Mas, pô, chefe, aí falei, cara, põe a tentativa de roubo e fica, né? E isso aí tem que constar em livro... tem que... Eu até... Não sei se essa, né? Mas, sem dar nomes, né? Sem dar claro, nomes, evidente, né? criando figuras aí. De repente alguém vai ouvir essa história e vai saber, se identificar. E vai saber do que eu tô falando. Mas deve ter muitas histórias, assim... Até porque o estado do Paraná, a Polícia Militar em geral, eu acho que a questão da segurança do Paraná sempre teve uma credibilidade muito grande. Uma proximidade com a comunidade. Talvez assim, eu acho que um dos estados, se não o estado com maior credibilidade. Eu acho que tem muito, desde aquela história lá de Marechal Cândido Rondon, que foi um sucesso, a ação da polícia e tal, um sequestro, né? Isso. E eu acho que isso deve ser um orgulho muito grande, assim, se aposentar numa entidade com essa credibilidade, com essa força. Eu acho que deve ser um orgulho para ti, para a família, enfim, para os amigos. Eu acho que isso deve ser algo que emociona, né? Luciano, com certeza, né? A gente acompanha as outras unidades do estado do Paraná, pela questão dos grupos que a gente tem, a gente vê a qualidade do serviço, né? Hoje a Polícia Militar, em termos de qualificação, ali em Marechal Cândido Rondon, que você citou, né? A partir dali criaram-se um monte de doutrina. Nós não tínhamos equipamento para fazer frente àquela demanda, nós tínhamos que emprestar da Polícia Militar de São Paulo, né? Escudo balístico. Então criou-se ali, a partir dali, uma série de doutrinas para determinados procedimentos. E hoje a Polícia Militar ela é copiada em alguns procedimentos. Hoje, então, existem procedimentos para todos os tipos de ocorrência, né? Então, desde um cachorro solto na rua até uma situação de um suicida numa torre, por exemplo, nós temos exatamente formas adequadas de atender isso, né? Então, tem esses protocolos todos. Então, assim, é uma polícia que cresceu não só no volume, mas também na qualidade, né, do serviço, na questão da doutrina, buscar o que tem de melhor no mundo para trazer para os policiais, né? E, consequentemente, quem é o beneficiado é a própria população. Então, realmente é um motivo de orgulho, né? A gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa história institucional, né? A gente vê essa proximidade quando a gente vê lá a criança que quer tirar foto com o policial, a criança que quer fazer a festa com o policial. Para aquela criança, o policial é uma referência. Exatamente. Né? E tem referência melhor que uma criança que vai crescer sabendo, né, daquele profissional, da importância daquele profissional. E a gente vê muitas histórias de vocês aí com a criançada, né, fazendo foto e tendo esse carinho especial, não é, Marcos? Nós temos sim, e o que acontece muitas vezes é que às vezes o pai é a barreira, né?
O pai às vezes não é muito, não gosta muito, por algum motivo, às vezes até por falta de conhecimento. Por isso a preocupação nossa de fazer eventos, trazendo a comunidade para dentro do quartel, como é o caso da corrida da Polícia Militar, né, que a gente faz todo ano. É uma oportunidade de a gente trazer as pessoas para lá, deixar que as crianças conheçam, que as pessoas conheçam, que acabe com aqueles mitos, né? Aquela situação do supermercado muito característica, que a gente entra lá e a mãe acaba censurando o filho, olha, se você não ficar quieta aqui, eu vou chamar o policial. Eu já tive esse constrangimento algumas vezes, né? No começo, lá atrás, eu não sabia como me portar. Hoje tranquilamente, a minha posição é justamente de conversar com a criança. Falou assim, olha, sua mãe está mentindo. O policial não é bravo, o policial não prende criança, o policial prende bandido, o policial está aqui para proteger a criança. E o objetivo é deixar a mãe constrangida mesmo. Claro. Exatamente. Deixando vocês numa situação de... Exatamente. Então, o que a criança pensa, né? Fala, nossa, a minha mãe está falando isso, né? Então, vai me prender. Às vezes a criança fica assustada. Então, cresce com aquele trauma, né? E, na verdade, não. Ela tem que saber se ela se perder do pai, se perder da mãe, se ela tiver uma necessidade de ver um fardado, ali é a segurança dela, né? Eu queria saber com relação... É de credibilidade, tem histórias muito boas, mas também é uma instituição de risco, né? Não tem como a gente fugir disso. Com certeza. Porque está no preventivo, mas também está no ostensivo. Exatamente. Tu já teve experiências onde tu te deu conta, opa, aqui eu podia ter ido embora? Já, algumas vezes. E assim, são situações que às vezes você, vamos dizer, é uma situação planejada, é uma operação que vai acontecer, é o cumprimento de mandado de prisão num determinado local que você sabe o nível do risco, né? E aí você tem condição de planejar, ou pode ser aquela ocorrência, por exemplo, que a pessoa, e a gente sempre brinca que essas são as piores, é aquela em que a pessoa acena com a mão e diz, está acontecendo um roubo, né? Alguma coisa assim. Então tem situações que você é para não ser nada e essas são inesperadas, né? Então a gente já teve algumas situações dessa, né? Às vezes você vai atender uma ocorrência que você se depara com por exemplo, uma denúncia, dentro de uma residência no Porto Meira, isso é um fato real. Dentro de uma residência no Porto Meira tem um suspeito, a princípio o cara é um foragido da justiça. A viatura foi na noite anterior, não conseguiu vislumbrar nem nada que levantasse a suspeita, desistiu. A pessoa, durante a madrugada, ligou novamente, disse, olha, o cara está lá, a viatura passou aqui na frente, o cara está lá, o cara se escondeu, etc, etc. Isso de madrugada. E aí, final de semana, muita ocorrência, não houve possibilidade daquelas viaturas voltarem lá. Eu assumindo 6 horas da manhã, o serviço 7 horas, o rádio operador me passou essa situação. Falei, vamos dar uma olhada. Aí chamei mais uma viatura do serviço reservado. Falei, vamos dar uma olhada nesse endereço aqui, 7 horas da manhã. Aí chegamos lá numa residência, a residência era verão, a residência estava com a janela aberta. E aí nós conseguimos localizar qual era a residência, a gente abriu o portão e aí a gente percebeu que tinha alguém dormindo no colchão. Quando a gente se aproximou da janela, essa pessoa correu para dentro da casa, para o fundo da casa. E ficou uma criança de uns 4, 5 anos. E assim, eu sem pestanejar, a minha atitude foi de tirar essa criança. Eu peguei ela pelos braços, tirei para fora da residência, junto com as outras equipes, e uma equipe minha correu para o fundo. Quando a equipe correu para o fundo, já foi recebida a tiros lá no fundo. Nossa! Aí a gente percebeu o tamanho do problema que a gente tinha, né, para resolver. Sim. E aí o cidadão voltou. Daí a gente veio com a equipe, negociação, aquela coisa toda, né? E aí o cara não respondia, a gente não sabia quem era a pessoa, qual o tipo de armamento, se tinha mais alguém na casa, tinha uma criança, podia ter a mãe da criança ou outra pessoa. E como o cara normalmente nessas situações, o marginal ele acaba abrindo um diálogo com a polícia, né? E a gente consegue negociar. E aí, iniciou-se a negociação, a gente normalmente tem 100% de êxito da pessoa se entregar, etc. E aí o cara não falava, o cara não conversava, o cara não abria nada, e a gente ficou ali meia hora, 40 minutos sem nada. E aí a gente lançou uma granada de gás lacrimogêneo dentro da residência, lançamos uma, já é o suficiente para a pessoa. E aí o cara não falava, e a gente só via a movimentação dentro da residência, né? Aí um policial tentou conversar com ele pela janela, ele atirou contra o policial novamente. Até que ele abriu a porta e atirou contra a equipe, né? A equipe que estava lá, porque ele não aguentou o gás lá dentro. Sim.
E acho que no desespero ele saiu atirando, né? E acabou morrendo na ocorrência. E depois a gente foi ver, realmente era um fugitivo da polícia. E enfim, tinha uma extensa ficha criminal. Mas é o tipo de ocorrência que às vezes você não acredita que vai dar um resultado desse, né? E realmente às vezes é surpreendido. Para a família deve ser um susto diário, né? Assim, esperar vocês como profissionais aí da segurança pública chegar em casa. Deve ser tipo os pais que esperam os filhos chegarem das festas, né? Todo dia bem. Assim. Né? A família deve, puxa, chegou em casa hoje, né? Igual quando a gente manda um filho, a gente fica, será que vai chegar? Que hora vai chegar? Para ver se o filho está tudo bem, né? Exatamente. Deve ser essa sensação para os pais, para a mulher, para os filhos, né? Principalmente quando alguma coisa acontece que você acaba demorando, né? E daí tá tudo bem, né? Você vai sair tal horário, vou ter que ficar até mais tarde, mas aconteceu o quê? E às vezes a gente não pode falar o que aconteceu, né? Claro. Então, a gente tá numa situação, estamos entregando na delegacia, às vezes demora o flagrante, né? Sofre junto. Sofre junto, com certeza, né? Mas tem a parte, esse de risco, que faz parte da instituição, né? Mas tem a questão do ser, né? Marcos Aparecido de Souza, atleta, né? Ou seja, corredor, também mestre em idealizou uma das maiores corridas que é da PM, né? Exatamente. Tem esse outro lado também, que tem envolvimento da Polícia Militar, que se engajou na sociedade também, né? Tem. A polícia, ela te dá essas oportunidades, né? E a corrida foi uma oportunidade que a gente teve de fazer alguma coisa importante, porque normalmente no mês de maio, que é a data em que a gente comemora o patrono da Polícia Militar, Coronel Sarmento, e 10 de agosto, que é o aniversário da polícia, a gente costuma fazer jogos para os policiais militares, como se fosse uma mini Olimpíada, vamos dizer assim, né? Jogos para comemoração, né? Então a gente faz futebol, sinuca, o pessoal que gosta de vôlei, enfim, a gente monta conforme a quantidade a gente vai montando. E a gente queria fazer uma atividade que pudesse envolver a sociedade também, né? E aí a corrida foi uma dessas possibilidades, né? Que a gente pensou em fazer. E aí a gente, eu não sei agora exatamente, nós estamos na 15ª edição, 2 anos sem, que seriam 17 anos atrás, então nós estamos em 2004, menos 17, depois o Luciano passa quando é que começou, aí que eu não lembro. Por isso que eu fui para a área da comunicação. Exatamente. Entendeu? Eu fiz um mestrado na área de políticas públicas, porque tinha outros que tinha cálculo. E eu falei, eu quero fugir disso. Então o trio aqui tá igual. Aí cheguei lá, tinha tal de estatística, que era diferente daquela estatística que a gente aprendeu. Rapaz, eu tive que pedir. Eu sou apurado. Eu contratei um professor para eu poder ser aprovado, porque senão. Então não me lembro exatamente quando foi. Mas enfim, nós começamos com aproximadamente 120 corredores na primeira edição, né? E aí hoje nós terminamos essa última com 1.300 inscritos, né? Então a ideia de trazer o esporte para dentro, que é algo que agrega bastante, é um público diferenciado, que é um público do bem, né? E é um público que, para nós, é importante trazer não só ele, mas a família para dentro do quartel, né? Então a gente trazia as crianças, montava toda uma estrutura lá de apresentação do canil, né? Então, para que eles tivessem essa oportunidade de desvincular esses mitos que eventualmente eles tenham tido, né, na infância por conta da mãe. Agora, eu queria entrar numa outra esfera aí, que teve os riscos durante a profissão, enfim, os medos, os receios, essas coisas todas que aconteceram. Mas tem um outro fato que eu acho que deve ter sido mais preocupante, que tenha te causado, acho que até mais medo, de ir para o andar de cima do que os riscos. Que foi... conta pra gente o que aconteceu, na verdade, porque é algo inesperado também. Exatamente. Para um atleta, para alguém que corre, que tem a saúde em dia. Conta pra gente o que houve. Então, foi assim, no dia 23 de outubro, eu acordei de manhã, uma segunda-feira. Depois eu fui saber, depois me lembro desse fato, deixa eu contar primeiro, depois o problema da segunda. Numa segunda-feira eu acordei de madrugada, como a gente tinha participado do Dia do Veterano, que foi uma festa que a gente faz todo ano pro veterano, e aí teve o costelão, e teve o chopp, e teve brincadeira, e a gente estava na organização, enfim, terminamos, já era domingo à noite,
E eu achei que pudesse ser algum mal-estar por conta da comida, da bebida, da azeitona, aquela coisa toda, né? E realmente começou como um desconforto na altura do estômago, e esse desconforto foi subindo, né? Assim como se fosse uma pressão no peito, né? Essa pressão no peito, aí você toma água, você senta, não tá bom, você deita, não tá bom. E aí você e a coisa tende a ir evoluindo, sabe? Sim. E aí chegou assim num estágio assim, realmente de falta de ar, né? E uma pressão no peito que começou a irradiar uma dor pro braço esquerdo. E a gente não é bobo, né? A gente tem noção, né? Já diz que quanto menos você sabe, mais feliz você é, né? A pessoa que não tem cultura, até tem uma história de quem não tem cultura morre é mais difícil morrer. Quem tem conhecimento de causa, às vezes o cara está com hemorragia, o cara se desespera e o desespero é que faz acontecer. Então eu lembrei e falei, cara, não pode estar acontecendo isso. Aí era 5 horas da manhã, né? Eu falei para minha esposa, olha, eu acho que eu vou no médico, não estou bem. Ela falou, mas o que está acontecendo? Daí eu falei, não, estou com um desconforto, tal, não é aquela coisa, né? Aí querendo acreditar que não era. Tomei banho, peguei o carro. Nossa. Fui para a Unimed, cheguei lá no Unimed, falei para a moça, estou com uma pressão no peito, irradiando para o braço. Ela já me tirou da fila, já levou direto para a médica, fizeram um eletrocardiograma na hora, e aí já não vieram falar comigo, já estava na troca do plantão, ela já entregou para o médico que estava entrando de serviço, né? Eu lembro até hoje, ele veio entrando, e eu conheci o médico, ele veio entrando, lendo o exame, e aí ele olhou, pô, é você, cara? E eu falei, e aí? É menino ou menina? Ainda brinquei com ele, né? Ele falou, cara, você está infartando. Nossa, eu falei, susto. Eu até brinquei, né? Eu falei, você tá brincando, né? Ele falou assim, você está infartando. Eu falei, cara, é sério isso? Ele falou, é sério. Daí ele pediu para repetir o exame. Ele falou, realmente você está infartando. E aí quando ele pediu para preparar a ambulância, avisar o Costa Cavalcante, que é o hospital de referência, né? Aí eu fiquei preocupado. Porque assim, você não... Eu falei, tá, e aí o que acontece? O que vai acontecer? Agora, ele falou, cara, eu vou com você, o médico tem que, por protocolo, tem que acompanhar, e daí, cara, entrar na ambulância abrir a sirene, né? E aí eu fico lembrando, né, quantas vezes eu acompanhei ambulâncias aí, né? Escoltei a ambulância, né, para o hospital, e agora eu era o paciente, cara. E aí cheguei lá, já tinha uma equipe me esperando, aí eu fiquei preocupado realmente, né? Mais uma experiência de vida. Mais uma experiência. Então, assim, e olha, você sabe, eu faço atividade física, protocolo, todo ano eu faço um check-up. No check-up que eu tinha feito em fevereiro, não tinha dado nada. Eu tinha corrido a maratona de Foz do Iguaçu exatamente um mês antes. A maratona foi 23 de setembro, eu infartei 23 de outubro. Nossa. Então daí você fica colocando, tá, e se tivesse dado lá, e aí se fosse quando eu estivesse viajando, e se eu estivesse longe do hospital e tudo mais, né? Então, assim, esses sinais, assim, cara, não ignore, né? Você que tá ouvindo, assim, o desconforto. E aí o médico veio me falar, né? Olha, o teu foi bem característico, né? Pressão no peito, irradiando pro braço. Mas pode ser pressão na nuca, pode ser pressão nas costas, pode ser no abdômen, pode irradiar pro braço, pode não irradiar pro braço. O importante é ir pro médico, né? Claro. Ir pro médico, porque ali eu logo depois fui atendido. Cada minuto... E a partir do início do infarto, cada minuto que você fica, as células cardíacas elas vão morrendo, de parte do coração vai morrendo, e isso não volta mais. Então, eu perdi uma parte, como todo mundo que infarta, né? Uma parte basal do músculo cardíaco, né? Que graças a Deus não me gerou insuficiência cardíaca, né? Então depois fiz os exames, passei por todas as avaliações, fui para a esteira novamente, né? Tá tudo bem agora. Graças a Deus, assim, não me gerou prejuízo cardíaco, né? Mas o acompanhamento continua, os exames agora continuam com mais intensidade, né? E aí você vê o quanto você é frágil, né? Basta um estalo, você não é nada, né? Agora conta pra gente como é que tá a preparação para essa aposentadoria, porque não é uma profissão como qualquer outra. Apesar que todas as outras, né, vocês têm que ter uma preparação, porque vocês lidam com uma adrenalina diária, com uma pressão psicológica diária, tem que ter uma preparação especial para se aposentar, para parar agora.
Então, assim, só para complementar a parte da segunda-feira, para mim não esquecer, e a questão do que segundo, eu conversei com 5 cardiologistas, né? E o que eles concluíram que foi o meu caso, né? Que não tinha nenhuma comorbidade, não tinha pressão alta, diabetes, história na família, não fumava, enfim. Estresse. Então, você que trabalha demais, né? Ansiedade, estresse, frustração, aquela coisa toda, né? É a tensão de você dormir pensando no amanhã, de você não estar conectado com a realidade, é sempre pensando no que vai acontecer, ou 90% do que não vai acontecer, né? E isso aí vai gerando um quadro de oxidação no teu corpo, né? E de estresse no teu corpo, que vai te levar a algum momento, algum episódio desse aí, né? E aí eu fiquei sabendo pelo médico, né? Pelo cardiologista lá, que segunda-feira é o Dia Internacional do Infarto. A maioria dos infartos acontecem na segunda. E aí eu fiquei, mas por que acontece na segunda? E ele falou assim, a lâmpada queima quando você está apagando, quando você está acendendo. Então você vem num processo de estresse muito grande, você relaxa no final de semana, daí na segunda-feira, quando você está para acordar, o teu corpo já está se preparando para a nova carga de adrenalina, aí quando liga, eu falei, olha só que interessante. Então a preparação para a aposentadoria, isso, né, ela foi incrementada com esse evento, né? Aí você percebe que a vida te dá alguns avisos e às vezes você ignora, às vezes você consegue identificar, outras vezes você ignora, mas foi incrementada por isso, porque assim, é a oportunidade que você tem de descarregar isso, né? De, vamos dizer assim, viver realmente a tua vida, né? Da forma que a gente deveria fazer. Exatamente. Então foi um período de preparação que eu tenho já nos últimos 5 anos, né? Porque eu vi muita gente ir para cachaça, muita gente ir para o problema psicológico, algumas situações até suicídio, né? De alguns profissionais que não se acharam no mundo aí fora, né? Então, como a gente trabalhou muito tempo com essa parte também de preparação dos policiais, eu via os policiais, eu conversava com eles antes de ir, então eu sempre me colocava nos lugares deles, né? Como é que vai ser a minha, né? Como é que eu vou me preparar? Então, não é fácil você chegar a vestir uma farda há 35 anos e a partir de hoje não vou vestir mais, não vou participar. Então, como eu disse, as atividades, preparar alguma coisa para você fazer depois é extremamente importante, porque você está a 100 km por hora para ir para o zero, não tem como, né? Você tem que... Se chegar ao zero, tu tá lascado, né? Exatamente. Então, você pensar que tu vai parar realmente, aí tu tá beirando aí a boca da caçapa. Então eu me preparei, eu estou voltando a dar aula, né? Uma coisa que eu sempre fiz, né? Na área de segurança pública. Eu tenho a escola de jiu-jitsu, né? Que é também algo que eu gosto bastante, né? Que toma bastante meu tempo. Então, eu acho que essas atividades, elas não serão a mesma, mas são coisas que eu gosto de fazer e não tem aquela rigorosidade, aquele estresse, aquela ansiedade, né? Aquela intensidade. Elimina, né? Exatamente. Então, acho que vai ser triste por um lado, mas eu entendo que é um ciclo que se fecha, né? E para abertura de outros, né? Então, para a gente encerrar, que legado tu deixa? Eu ouvi certa feita alguém dizer que você permanecerá vivo enquanto o seu nome for lembrado. E o seu nome será lembrado pela tua obra, né? Então eu acredito que eu tenho dado uma contribuição significativa ali no batalhão, onde eu fiquei o maior tempo, né? Fui privilegiado, porque muita gente fica pouco tempo nas unidades e eu praticamente a carreira toda de oficial fiz ali, né? Então a gente deixa vários legados ali, né? A corrida da Polícia Militar, o Centro de Capacitação Física e Saúde, que é um centro que atende o policial. Hoje nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos farmacêutico, nós estamos implementando com dentista, nós temos educador físico, nós temos fisioterapeuta para atender o policial e a família do policial. Então, acho que a minha preocupação sempre foi com o policial, né? Porque se eu quero que ele atenda bem o cidadão lá na rua, eu tenho que fazer esse primeiro atendimento, né? Então, acho que basicamente foi isso, né? De deixar ou tentar deixar essa forma de tratar o policial, né? De ter esse cuidado, esse zelo com o policial, né? Valeu a pena. Foi difícil, Luciano, mas cada minuto.
Eu acho que se eu voltasse lá atrás, com certeza eu entraria na polícia novamente. Né? Porque foi onde eu passei muita dificuldade, no sentido de ver coisas que eu não gostaria, né? Alguém uma vez me perguntou se eu acreditava em Deus, e eu disse que sim, porque se essa pessoa vivesse o que eu vivo, veria quanta maldade existe no mundo, né? E assim, se existe o diabo, tem que existir Deus também, né? Verdade. Então, eu acho que valeu a pena por esse lado, e você poder contribuir para tirar as pessoas de um momento de agonia, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida delas, né? Naquele instante de sofrimento, você poder dar um suporte que seja, eu acho que não tem dinheiro que pague. Então, realmente valeu a pena. E a gente que agradece também a sua participação, o seu trabalho aqui na comunidade, na segurança pública. Obrigado. Que também deixa uma marca e um legado aí para as novas gerações, né? Sempre uma pessoa bastante receptiva. Exemplar, né? Exemplar. Obrigado. Tenente Coronel Marcos, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco aqui no Fala Cinecoff, contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória que possa inspirar muita gente também. Tomara que sirva de inspiração para muita gente. Nós precisamos de pessoas boas, empenhadas, capacitadas em todas as áreas, né? Inclusive na segurança pública. Obrigado mais uma vez, parabéns por toda essa história. E o Fala Cinecoff, o podcast dessa semana, vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff e ter mais novidades sobre os benefícios. Até a próxima semana. Tchau. Até lá.